Fala galera, tudo bem? Sou o Vivaldo e hoje vamos passar por um ponto importantíssimo na configuração do Salesforce Marketing Cloud, que é a definição do endereço de remetente que estará enviando os nossos e-mails através da plataforma. Nosso primeiro ponto aqui é de fato entender o que é um domínio. Então, um domínio ele é um endereço exclusivo que serve para identificar um endereço na web. E ao invés da gente decorar um monte de sequência de números, a gente acaba decorando aqui um domínio. A partir do momento que você registra um domínio, ele é seu, somente você consegue utilizar aquele endereço. E aqui a gente tem alguns exemplos de domínios. Então, tem aqui o leo.com.br, o salesforce.com, coloquei aqui um de exemplo como o nome da marca.com.br. Então, só aqui são alguns exemplos de domínios e sua marca provavelmente tem um domínio muito parecido com esses aqui, tá? Agora que a gente já entendeu o que é um domínio, a gente entra no segundo ponto que eu queria abordar, que é o que é um subdomínio. Então, um subdomínio é basicamente uma ramificação do domínio principal, ou seja, só quem tem o registro daquele domínio consegue criar ramificações, ou seja, subdomínios. Então, aqui a gente tem um exemplo, Eu tenho um subdomínio aqui que é o news.leo.com.br, onde o leo.com.br ele é o meu domínio, enquanto o news ele representa o meu subdomínio. Então, somente se eu tenho o domínio leo.com.br sobre o meu poder, sobre a minha administração, eu consigo criar aqui um news.leo.com.br e esse aqui acaba virando um endereço de subdomínio para registrar e para configurar aqui dentro do Marketing Cloud, tá? Bom, mas por que a gente está abordando tudo isso? Por que tudo isso é importante para a gente configurar o nosso remetente na plataforma? Uma das configurações iniciais da plataforma é o que a gente chama de Sender Authentication Package, através da sigla SAP. Esse pacote ele é uma ferramenta de identidade da marca que está disparando e ela basicamente serve para personalizar os links das imagens, o endereço ali do Cloud Pages e atribuem certificados de segurança nesse remetente. E esses certificados eles são o DKIM, o DMARC, o SPF. Então eu não vou entrar aqui muito no detalhe o que é cada um dos certificados, mas é importante a gente entender que esses certificados eles ajudam na hora que o provedor, que a Microsoft, que o Google, entre outros provedores, vão classificar a nossa mensagem ou como uma caixa de entrada ou como uma caixa de spam. Ressaltando, esses certificados eles ajudam a encaminhar os e-mails para a caixa de entrada, mas eles não são os únicos responsáveis por isso, tá? Onde entra o subdomínio nessa história? É nele que esses certificados serão atribuídos. Porque se você não tiver esses certificados aqui dentro do seu subdomínio ou do seu domínio, você já tem aqui um ponto negativo na hora de ser avaliado, de ser filtrado pelos provedores. E por que a gente não pode configurar isso dentro do nosso domínio principal? Por que eu não posso pegar ali o leo.com.br e fazer os apontamentos aqui para a configuração desses do SAP no caso? Porque essas entradas, essas configurações, elas requerem exclusividade. Ou seja, a gente cria um subdomínio porque eu preciso de fato ter um endereço exclusivo para o meu disparador. E dessa forma eu não preciso dedicar, por exemplo, um domínio para isso. Eu simplesmente crio um subdomínio e atribuo ali as configurações. Então eu não preciso comprar um domínio próprio só para eu configurar o meu sender, o meu remetente, o meu disparador, tá? Então, muito por isso. Então, a gente simplesmente cria uma subzona dentro da minha zona principal, que é, de fato, um subdomínio, e a gente atribui dentro dele esta configuração, tá? E como que eu escolho um subdomínio?
né? Então, o primeiro ponto aqui, ele não é uma escolha do time de tecnologia. Ele é muito mais uma escolha do time de marketing. Esse endereço é como o seu cliente vai receber a sua comunicação, o e-mail que vai estar chegando ali para ele. Por isso que é importante que seja algo simples, direto, que mantenha a identidade da marca de forma clara e objetiva, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que eu já vi muitos clientes usando. Então tem aqui o news.leo.com.br, e.leo.com.br, mkt.leo.com.br. Então esses aqui são alguns exemplos, né? Você tem total autonomia para escolher qual usar, né? Desde que não perca, obviamente, a identidade, a facilidade do cliente em reconhecer quem está disparando, tá? Então aqui é uma decisão 100% de marketing. Marketing vai olhar, vai entender o que melhor se assemelha ali e vai ter uma assimilação muito rápida com os nossos clientes, vai configurar, vai atribuir e vai passar para o time de tecnologia acabar criando esse subdomínio, essa subzona aqui dentro do nosso domínio principal. E como que isso chega de fato para o nosso cliente, né? Então, dentro da plataforma, depois da gente ter configurado toda essa parte do SAP, nós vamos ter uma seção que chama Sender Profile, né? Nada mais que o remetente da comunicação. E ele que vai conter as informações de from name, que é basicamente o nome de quem vai estar disparando aquele e-mail, e o from e-mail, que é o e-mail que vai estar disparando aquela comunicação. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de from name. Então eu tenho o from name Leo, Marketing Cloud Company, e eu tenho um from e-mail aqui de contato@news.leo.com.br. E aí tem um outro aqui embaixo de from name igual a Leo, apenas Leo, e o from e-mail como não reply @news.leo.com.br, tá? Então, o que é importante aqui? O nosso subdomínio, que é o que realmente importa dentro da plataforma, é tudo que vai ficar depois do arroba. Então a gente tem o nosso arroba aqui, e tudo que vier depois, necessariamente ele precisa ser igual ao subdomínio que nós configuramos o SAP, tá? Existem sim algumas exceções, algumas configurações extras ali com outros domínios e tudo mais, com private domain, por exemplo, se você tiver algum outro domínio contratado, mas não é nessa configuração que eu quero chegar agora, tá? Eu quero usar de fato o SAP nas nossas comunicações, no nosso from e-mail, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e que a gente tenha os certificados de segurança que eu comentei no início, atrelados a esse subdomínio. E tudo que vier antes do arroba, pouco importa dentro da plataforma, tá? A gente pode testar, inclusive, vários aqui. Então, eu criei um com contato, um com no reply, a gente pode criar um marketing, a gente pode colocar um e-mail, a gente pode criar vários tipos aqui para que justamente a gente consiga entender qual que melhor os nossos clientes vão assimilar como o remetente confiável da nossa marca, tá? Bom, pessoal, então esse foi um vídeo muito para tentar facilitar a vida do time de marketing, né? Para entender um pouco mais da importância dessa configuração, como nós podemos testar os tipos de remetentes na plataforma e para entender um pouco melhor, né, como isso performa com os nossos clientes, tá? Espero ter ajudado e estou à disposição ali no meu LinkedIn para dúvidas, para debates, para algum questionamento, alguma coisa nesse sentido, estou à disposição. Valeu, um abraço.